Olá, meus queridos aqui do YouTube. Estamos começando mais um podcast. Pode contar. Você é dona da sua história. O intuito desse podcast é resgatar toda a sua força, toda a coragem, que muitas vezes a gente esquece, mas que lá atrás na nossa história a gente tem todos os recursos, tudo que a gente precisa para passar momentos desafiadores no momento que nós estamos. E muitas vezes as respostas que a gente busca estão lá atrás na nossa história. E hoje eu vou conversar com a Tatiana Carvalho. A Tati, que ela é Ei, empresária do ramo de fotografia e de redes sociais. Então, eu já fiz uma breve apresentação, a Tati vai se apresentar. Esse podcast também, Tati, eu trago muito essa questão de a gente resgatar nossa história, porque, como eu sempre falo, o nosso cérebro, ele só reconhece o que ele conhece. Ou seja, já passei por situações desafiadoras, já desenvolvi em mim a força, a coragem, a realização dos sonhos. Então, eu também tenho toda essa força aqui, de novo, latente, que muitas vezes ela fica apagada. O intuito do podcast é resgatar essa força. Então, obrigada por você pá. ter aceitado participar aqui do Pode Contar, né? Porque eu falo assim, convida as pessoas, mas algumas pessoas falam, eu não tenho história para contar. A gente sempre tem muita coisa boa para trazer. E a Tati, ela vai falar mais a respeito dela, e eu sei que ela vai trazer uma história assim maravilhosa sobre sonhos de infância. Quem não quer realizar um sonho de infância? Tati, microfone é seu. Você é dona da sua história. O que que você tem para nos contar hoje? Oi, gente. Primeiramente, obrigada por me receber aqui, né, nesse canal, nesse projeto, né, que a gente precisa ter projetos de vida. Então, parabéns, Sol, por ter esse Obrigada. projeto, e estar executando esse projeto, né? É, Muito obrigada. Eu sou a Tatiana Carvalho, sou a fundadora do grupo Tati Mania. Hoje eu tenho 13 anos de fotografia profissional, trabalhando com a fotografia, 8 anos trabalhando profissionalmente com redes sociais, marketing digital. Mas o grupo Tati Mania é um sonho de criança. Coisa linda. Aí só, né, antes de você começar, só falando, a gente se conheceu. Então, eu conheço a Tati. A Tati fez um trabalho maravilhoso para mim de fotografia e de vídeo. Eu fiz uma palestra na Infraero do Rio de Janeiro em 2024. E eu contratei a Foi. Tati, nem conheci a Tati, foi indicação de uma pessoa. A gente se conheceu ela na hora e ela fez um trabalho maravilhoso para mim, né? De filmagem, de fotografia, né, dos bastidores da palestra que eu fiz. Então, a Tati tem um trabalho assim maravilhoso, Tati. Parabéns pelo Foi trabalho que uma você faz. conexão muito legal, né, Sol? Foi. De lá para Ai, cá, a foi gente muito continuou legal. se falando. Eu aqui em São Paulo e a Tati no Rio. Verdade. E de todo mundo que eu fiz o trabalho lá, você foi a pessoa que continuou na minha vida. Olha só que Ah, que legal, né? bênção, que bom. Fico Todos feliz por os isso. outros a gente não teve, não Teve manteve essa conexão. conexão, mas a gente conseguiu uma trocar. Eu participo do seu grupo, né, do Despertar, estou ali sempre recebendo suas mensagens. Eu fico caladinha, mas eu estou sempre recebendo as O mensagens. importante é Então, receber, é isso é fazer muito sentido a legal. mensagem. É verdade, é verdade. Mas então, o grupo Tatmania, você sabia? Eu cheguei a te contar já que o grupo de Tatmania, a ideia de viver da fotografia veio lá na infância, com Ah, então 8 conta anos aqui de para idade. nós. Então, eu sou filha de um cinegrafista. O meu padrinho também era um cinegrafista correspondente da Globo, internacionalmente falando. Hoje ele já não está mais entre nós, foi vítima do câncer. Mas tem aí o meu pai, que ainda atua na área. E na minha infância eu já estava mergulhada na fotografia. O meu pai estava sempre registrando, a minha mãe sempre registrando todos os meus momentos, quanto os meus, quanto os da minha irmã. E aí eu achei que esse era o meu mundo, que eu queria viver nesse mundo da fotografia. E o mais interessante é que logo depois veio uma novela da Globo que tinha o Jorge Tadeu, que era o Fábio Júnior, Eu que lembro dessa fazia, que novela. e ele era fotógrafo. Eu falei, cara, eu quero isso para mim, eu quero viver com essa câmera pendurada. Ele é aventureiro, tem toda uma pegada aí a ver com a minha vida.
Então, eu coloquei isso na minha cabeça e desde então eu coloquei isso como ideal, né? Porém, contudo, todavia, as coisas não fluíram da forma como deveriam fluir, né? Quando a gente tem um foco. A minha mãe, funcionária pública, bancária, gente, não liga não, eu tenho uma gata aqui que tá querendo aparecer. Ela é Aparecida, ela. Os E bichinhos são aí, bem-vindos. né? Não, mas ela tá aqui, ela tá deitadinha, fazendo companhia pra mamãe. E aí a minha mãe, funcionária pública, não entendia esse sonho de viver da fotografia, da arte, né? Ela sempre, eu cresci escutando que fotografia não dava dinheiro. E aí vieram as crenças limitantes, né? Vieram aí esses movimentos chatos de escutar que eu não ia ganhar dinheiro, eu ia passar fome, que eu não ia ter uma estabilidade. E aí, por esse motivo, por acreditar, né? Foram muitos anos até chegar à fase adulta, a época de escolher uma faculdade e tudo mais. E eu escolhi, acabei mergulhando na área administrativa, né? Apaguei aquele sonho da minha mente por um momento, mas estava lá dentro do coração. Depois você Então, por acreditou um mais. pouquinho na crença que a sua mãe disse que fotografia não dava dinheiro. E a Pô, sua faz as criança aqui contas. dentro dizendo, vai, é esse caminho. Exatamente, exatamente. Eu comecei com esse sonho com 8 anos de idade, que foi quando eu pedi para o Papai Noel, que eu já nem acreditava mais em Papai Noel, mas eu pedi para o Papai Noel uma câmera fotográfica e eu ganhei a câmera. Tenho até hoje, só não deu tempo de separar, mas eu tenho até hoje. Depois, se quiser, eu mando uma foto dela para você ter aí. E é, eu só fui fazer a faculdade, fazer vestibular, eu já estava com 18 para 19. E aí, você faz essa conta aí, tem 10 anos, né, de fala. A fotografia não vai dar dinheiro, a fotografia não vai te dar dinheiro, você vai passar fome, aquela coisa toda. Eu falei, não vou conseguir. E aí boicotou toda a minha autoestima, toda a minha confiança para aquilo. Então, eu mergulhei para o mundo da área administrativa, fui ser secretária, é, fui telefonista, aí depois fiz uma faculdade, aí na faculdade teve um pouquinho a ver, porque eu fiz propaganda e marketing. Então, lá na faculdade, eu pude nutrir um pouquinho, sabe, da fotografia, do sonho. Eu falei, poxa, é isso que eu queria. Mas aí, mesmo assim, eu ainda estava sendo massacrada, porque na época o estágio pagava muito pouco e eu já ganhava um salário bem considerado para o mercado. E aí eu fiquei, vou, não vou, deixa aqui que eu estou recebendo bem, então não vou arriscar. E aí fiquei adormecida, esse sonho ficou adormecido por muitos anos, até que 2012 eu já não aguentava mais trabalhar para as pessoas, mas estava lá, firme e forte. Eu, eu decidi comprar uma câmera. Eu já tinha várias câmeras, toda hora, aquelas pequenininhas que a gente chama de xeretinha e tal, mas eu decidi que eu queria comprar uma câmera profissional. Eu falei, não, eu vou fazer, porque eu já estudava, eu lia sobre fotografia, eu estava ali sempre buscando conhecimento, apesar de não ter feito curso, nada disso. E aí, nessa brincadeira, eu ganhei um curso de fotografia de natureza no Jardim Botânico do Que Rio. máximo! E como é que você ganhou esse curso? Ai, olha, foi um rapaz. Eu sempre fui muito comunicativa, né? E aí, nessa história de falar que eu gostava de fotografia, que o meu sonho era trabalhar com fotografia e tudo mais, tinha um rapaz que era zelador, trabalhava comigo no escritório de engenharia, e ele, na segunda fonte de renda dele, ele era zelador do Jardim Botânico. E aí ele falou assim: Você gosta mesmo de fotografia? Eu falei: Gosto. Ele, por que você não faz o curso lá que tem lá no Jardim Botânico? Aí eu fui e expliquei: Eu falei, olha, eu já vi, é caro, eu não tenho hoje como investir nesse curso. Ele, se eu te der o curso. Eu falei: O quê? Tipo assim, Ele o é. Eu falei: universo Não. te mostrando o caminho, ó, esse é o caminho.
Exatamente, ele foi um anjo na minha vida, assim, absurdo, o Gilberto, ele foi maravilhoso. E aí ele conversou com o professor e ele me deu uma bolsa de 100%, uma bolsa de 100%. Foram 3 meses, eu indo todo sábado lá no Jardim Botânico. Eu ficava de 8 a 1 da tarde do curso. Foi um curso extenso, sabe? Foi muito legal. Aprendi tudo que eu podia, e mais um pouquinho. Suguei tudo que eu podia. E dali eu falei assim: agora eu vou. E aí as pessoas já sabiam, porque eu sempre comunico, eu sempre falava, estava sempre com uma xeretinha fotografando os aniversários e tudo mais. E aí, quando descobriram que eu tinha feito o curso, aí começaram, Tati, eu quero você fotografando. Aí eu comecei. Churrasco de comemoração do casamento de um amigo. Aí teve aniversário de 1 ano, eu acho, da Júlia. A Júlia é a filha de uma amiga minha, a Magda, e ela, eu acho que era 1 ano ou 2 anos, alguma coisa assim. Ela, Tati, eu quero você fotografando. E dali foi. Isso foi em 2012. Ou Então, eu seja, tô. algo que era que era um hobby começou a virar então o seu trabalho, que era coisa para amigo. Exato. De sonho passou para um hobby, do hobby passou para um trabalho. Mas eu não larguei o CLT. Eu continuei ali mantendo a fotografia no final de semana. E aí, quando foi 2015, 2014 para 2015, eu já estava numa outra empresa. Essa empresa, ela Ela fechou, era uma filial aqui no Rio. Ela fechou a filial, só manteve a matriz. E eu era a pessoa que cuidava da filial aqui no Rio. E aí eles, Tatiana, não tem como te aproveitar, a gente vai encerrar os trabalhos aí no Rio. Então vou precisar te desligar. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, cara, é agora. Eu já tinha 2 anos e quase 3 anos de fotografia profissional, já estava às voltas de fotoclube, já tinha um mundo dos fotógrafos, sabe? Já envolvido na minha vida. E aí eu falei, pô, é agora. Agora eu vou. Vou ficar 2014 até o final, enquanto eu recebo o seguro-desemprego, eu vou fazendo só foto, só vivendo disso e seguro-desemprego para manter ali até eu me organizar. Nesse meio tempo, um querido amigo, para não dizer o contrário, e eu seguia o conselho, a burrice, ele virou para mim e falou assim: Tatiana, faz um MEI como fotógrafo. Falei, pô, mas um MEI ele porque aí agora você vai estar já nesse movimento, já se estruturando e tal. A idiota que foi lá e fez. No final das contas, perdi o direito ao seguro-desemprego. O meu plano de ficar até final do ano me mantendo, me estabilizando na fotografia, não deu certo, precisei voltar correndo para o mercado como CLT, e foi quando eu fui trabalhar no departamento pessoal da loja Aquamar. Não sei se tem aí em São Paulo, acho que não. Não conheço. É uma rede de roupa feminina. Na época, quando eu entrei, tinham 30 lojas, hoje não tem isso tudo. É, mas eu saí de lá, fiquei 3 anos, e eu saí de lá com burnout. Saí de lá bem ruim, bem mal. Eu falei, eu não quero nunca É tipo assim, mais. né? O universo te testando. Você tem, olha, eu vou dar para ela, vou testar. Vou É testar se é exatamente isso isso. mesmo que ela quer, se ela quer ver de fotografia. E aí a gente dá Exa- um passo atrás porque a gente tem medo de arriscar e viver. É, Porque essa crença que você ouviu, né, da sua mãe, na verdade, os nossos pais falam aquilo para proteger. Como é assim você vai viver de fotografia? é muito difícil, tá? Não é mole, não. E eu sempre escutei a minha vida toda, e eu escuto até hoje. Só que hoje eu abstraio. Na época eu alimentava isso. Você tem que fazer um concurso público, você Uhum. tem que ter uma estabilidade, você tem que isso. E eles não entendem que o que me faz feliz é trabalhar para mim, é trabalhar com a fotografia, com a rede social, agora com os vídeos, porque a rede social me fez mergulhar nos vídeos. Eu não tinha essa pretensão. O meu sonho era a fotografia. E hoje eu estou aí trabalhando e me faz um bem danado. Eu E já quando conto foi essa esse história momento? para você. E quando é que foi esse momento que você falou assim, não, agora eu decidi.
eu vou viver de fotografia e Fotografia. queima a ponte de voltar para a CLT, de estabilidade, porque na verdade a segurança ela é uma ilusão. A gente não tem segurança de Sim, nada. Você tá, para quem de trabalha numa nada. CLT, você está trabalhando aqui hoje, amanhã, olha, sinto muito, teve um corte, acabou. Gosta de você, já era, te manda embora e você fica ali a ver navios. Então E não quando é que tem você segurança. realmente colocou esse pé? Agora eu vou viver de fotografia. Então, quando eu saí lá em 2017, foi 2000, final de 2017, eu saí lá da Aquamar, eu tive assédio, enfim, uma infinidade de coisas, não sexual, mas moral, e saí com burnout. Aí, ok, eu falei, não quero mais trabalhar para ninguém, que é isso que me adoece. Eu não fico bem, eu não sei trabalhar como CLT. E na época, nessa empresa, eu tinha uma amiga de trabalho que falava assim, cara, você é um passarinho que está engaiolado, você precisa voar. Eu falei, eu sei, eu sei disso, hoje eu tenho consciência. Aí ela, mas então vai. Eu falei, então eu vou, daqui a pouco eu vou, fica calma que eu vou. E aí acabou que eu precisei chegar a esse extremo de sair doente. E conversando com uma consultora de imagem, ela falou assim: e agora? O que que você vai fazer? Já que você já definiu o que você não quer. E agora, o que que você vai fazer? Eu já trabalhava cuidando da minha rede social e cuidando da rede social do estúdio de Pilates da minha irmã. A minha irmã de sangue tem uma, um estúdio de Pilates há mais de 10 anos, tem quase 20 aí, e eu cuidava dessa rede social. A consultora, sabendo disso, já veio já num feeling de terapia, sabe? Tipo assim, e aí, o que que você vai fazer? E aí eu virei e falei assim, poxa, eu realmente eu preciso de ter uma estabilidade. A fotografia ela é sazonal, né? E eu ainda não consigo ter clientes todo mês. E ela, e aí? Eu falei, bom, eu acho que eu vou trabalhar com redes sociais. Ela, exatamente. Eu te perguntei exatamente para você chegar aí. É o que você está fazendo. Você já trabalha com isso, cuidando da sua rede social, você já tem esse posicionamento. É só você dar uma aprimorada e dali você segue. E foi o que eu fiz. Cara, eu coloquei o anúncio pela primeira vez. Eu coloquei o anúncio e já veio uma amiga de colégio de infância. Ela, Tati, eu preciso de você. Eu falei, opa, agora. E aí, dali em diante, eu consegui seguir e estou até hoje com o grupo Tati Mania. Já tem mais de 70 assessorados de redes sociais. Que Eu tenho beleza, parabéns. eu tenho um mentorado, tem algumas, com a pandemia, acabei criando a mentoria se chama Descomplicando as Redes Sociais, e isso é para quem está fazendo a transição de carreira, então não tem noção nenhuma de rede social, de posicionamento, então a mentoria é focada para isso. E eu já tenho, inclusive, um mentorado que é na África. A gente fez toda a mentoria online, igual a gente está fazendo aqui hoje. E tá sendo assim, foram 8 anos de muito trabalho, mas também teve muita conquista, muita vitória, Que sabe? E bom, foi a né, melhor, Tati? melhor decisão que eu tomei na vida. Porque eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa te vê lá nas redes sociais, você fotografando, você trabalhando, só que ninguém vê o que está por trás, nos bastidores, Exato. né? Tudo que você passou aí, né, nessa trajetória, né, da transição do sair da CLT, pensei que ia trabalhar, aí tive que voltar por umas questões que eu não tinha noção, né, não tinha É, informação sobre abertura de empresa, e o quanto que isso é bonito de ver, no sentido que a gente vai passando por esses desafios e muitas vezes, que eu falo, quem está de fora não vê. E é nesse verdade. lugar, né, nossa, eu passei por isso, gente. Agora que eu estou como empresa, agora eu tenho mais de onde tirar recursos meus internos. Eu já passei por isso, eu acho que é o intuito aqui desse podcast, né? Então, É, trazer isso para as pessoas, principalmente você que trabalha com redes sociais, quem vê rede social lá, você vê o fulano, o Beltrano, que tá lá na sua barra de rolagem, acha que é tudo lindo e maravilhoso estar na rede social. Só que a gente sabe que estar exposto na internet, dependente de qual é a rede, a gente sabe que é um caminho. Não é isso? é Explica melhor verdade. isso aí, tá?
Eu costumo dizer para os meus clientes que é sempre bom a gente se colocar como vulnerável, né? Trazer as dores, porque hoje o que conecta é isso. Por exemplo, quando a gente conversou para fazer aqui o podcast, aí você falou, você vai contar a sua história. E eu falei, cara, o que que eu vou contar? O que que eu vou contar? E aí fiquei pensando, falei, cara, eu vou contar o que vai conectar, porque a pessoa vai olhar e falar assim, pô, eu também tinha um sonho de criança que eu, durante a minha adolescência, eu fui influenciada e segui um caminho que não é o que eu quero e hoje eu estou infeliz. Isso eu vejo Entendeu? muito, né? Eu que trabalho com essa parte das terapias, eu vejo muito disso. Eu também fui por esse caminho, né, de não seguir meus sonhos de infância. Porque, mas Sim, isso não te dá dinheiro, e isso não dá futuro. Menina, você precisa de um exatamente. lugar de uma estabilidade, pelo menos na minha época, acredito que na sua, a gente entrar numa empresa e de preferência ficar lá até você se aposentar, até você Vida morrer. inteira. Morrer no sentido, né? Morrer sua carreira ali. E hoje a gente vê que não, existem outras formas da gente Sim, empreender, né? Eu que trabalho com empreendedorismo, você também. E eu acho que a melhor coisa que tem, porque a gente que é empreendedora, a gente nunca vai ser demitida. é. Muito pelo Você contrário. consegue ter previsibilidade de caixa, você consegue entender quanto que você vai tirar cada mês. E está numa empresa e É, amanhã fazem a empresa é vendida, se ela muda a chefia, tem alguma mudança e olha, você e mais não sei quantas pessoas vão ser demitidos. E aí, no dia é seguinte, isso. você não sabe o que faz. Exatamente. Exatamente isso. E assim, não é. Eu sempre digo assim para os meus amigos. Eu hoje mesmo encontrei uma amiga que era muito CLT e ela falou assim: Eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei: O que? Ela, eu agora estou empreendendo. Eu falei: Ah, não acredito. Ela é. Eu falei: Pô, mas eu nunca. Assim, eu sempre olhei para ela e falava assim: Ela tem veia de empreendedor, mas ela tinha medo, o receio. Desculpa, é porque eu moro de frente para a avenida, então meu escritório é na minha casa, então passa de vez em quando passa moto. É, e aí eu falei assim, olha, eu nunca te influenciei, mas eu sempre achei que você tinha essa veia do empreendedorismo, porque eu via o quanto ela sofria trabalhar como CLT, trabalhar para as pessoas. Eu via que ela era muito proativa, sempre entregava muito mais e não tinha valorização, que isso é uma prática enorme do mercado, né, de não ter a valorização do profissional. A nossa geração foi uma geração que não teve essa. Ela veio. A minha mãe, por exemplo, a geração dos meus pais, dos nossos pais, eles vieram buscando. Você tem que ter estabilidade, você tem que ter estabilidade, e é o que você falou, tem que ficar a vida inteira. O mercado mudou. Só que a nossa geração não acredita nessa mudança. Às vezes tem gente que tem essa veia do empreendedorismo, mas não acredita, porque não, eles estão, está muito lá dentro deles aquela coisa assim, eu tenho que ser estável. Eu É. tenho amigos do meu primeiro emprego, eu fiquei lá 5 anos nesse primeiro emprego como secretária, e eu tenho amigos até hoje lá, daquela época. Eu comecei lá em 2000, ou seja, eles estão há 25 anos no mesmo emprego, Então, mas aí executando a vem, mesma vai, coisa. mas é isso que, né, que você trouxe no início, né? Então, eu ouvia dos meus pais que eu precisava ter confiança. Então, assim, são crenças, né? Eu trabalho muito com essa questão de crença, né, Tati? Aí Sim, as crenças, elas vão tem as crenças que vão nos fortalecer, que eu confio, então eu posso ir. E tem a crença que vai ficar te podando e você vai ficar ali presa e você fica infeliz. E tá tudo bem, né? Eu creio que isso, assim, que são escolhas. E aqui, o se que a que... pessoa. Hã? São escolhas, na verdade. E eu queria que Sim. você falasse, deixasse, né, um aprendizado aqui para nós, disso que você contou aqui. Qual que foi o seu grande aprendizado? Olha, o meu grande aprendizado foi não dê ouvidos às pessoas. Acredita na sua intuição, acredita no seu potencial, acredita em você, no que você tem de vontade de fazer e vai e segue. Mas, claro, não é inconsequente.
estude, busque se aprimorar, né? Porque nesse movimento todo que eu fiz, eu busquei me aprimorar, né? Tá sempre ali, mesmo quando eu fui para a rede social, eu busquei, mesmo tendo a formação, eu estava muito tempo parada. Então, eu precisei estudar e eu estudo todo santo dia. Hoje, meu fone não quer ficar no meu ouvido de jeito nenhum. Eu estudo todo santo dia, eu estou sempre assistindo um podcast, estou sempre sendo atualizada. Então, o que eu acho que eu acredito, né, diante dessa situação se você tem um sonho, se você tem uma vontade, está lá dentro, está falando com você, vai, vai, faz, porque com certeza é a sua essência, é você, e com certeza vai ter realização, vai ter felicidade aí, entendeu? É, eu também acredito muito nisso. Que bom, né? Porque você chegou uma hora da sua vida que você, né, tampou os ouvidos para o externo e ouviu o seu coração, ouviu a sua intuição e seguiu o seu sonho. Porque muitas vezes as pessoas elas dão ouvido demais para esses ruídos externos, esquecem de ouvir o interno, que é onde está Exato. todas as respostas que a gente busca. Às vezes a gente fica buscando essa resposta fora, mas a resposta tá sempre aqui dentro de nós, né? Sim, E, e hoje, com certeza, você é uma outra pessoa, certo? com certeza. Até se você olhar as fotos de antigamente, é É outra você que é de pessoa. foto, né? Você consegue ter esse histórico. É outra pessoa, é outro visual, é outra forma de falar, é outra forma de agir, de se posicionar, é outra pessoa, é outra energia, entendeu? É, eu acredito que sim, porque quando a gente está no nosso lugar de força, né, que eu falo, nosso centro, que a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, como você trouxe. Eu estudo todo dia, eu vou trabalhar quando tem que trabalhar, e não tem peso. Não, É uma coisa que traz não, uma paz. Isso não tem não, preço que pague. Não é? não tem mesmo. Teve um dia, só contando assim rapidamente, eu vou tirar meu fone para ficar mais fácil. Escutando? Então, Ah, então ótimo. É, eu, eu, eu estava muito chateada nesse dia, tinha tido alguns aborrecimentos e tal, e eu tinha um serviço de geração de conteúdo, né, de captação de imagem para um cliente. Ai meu Deus, lá vou eu, não sei o quê. Aí fui super chateada, aquela energia baixa, horrorosa. Garota, pergunta como eu saí do evento. muito melhor, né? Eu já tinha esquecido tudo e mais um pouco, porque aquilo dali é o que me faz feliz, é o que me completa. Então ali eu esqueci todos os problemas, a minha energia mudou, foi tipo como se eu tivesse feito uma meditação, sabe? Transmutou minha energia completamente. Eu saí de lá leve, mesmo cansada, mesmo porque foram algumas horas, então acaba sendo cansativo e tudo mais. Mas eu saí de lá numa alegria, numa realização. Falei, definitivamente eu escolhi o caminho certo para mim, É, que entendeu? quando a gente tá quando, né, não tem peso, né? Você fala assim, eu tô meio tristinho, mas você faz o que você gosta, aquilo leva a sua energia. Por mais que você tenha Uhum. esse desgaste físico, mas é uma paz tão grande que, como eu falei antes, não tem preço, porque a gente está no nosso lugar, a gente está no nosso centro. Exatamente. Quando a gente não está no Exatamente. nosso centro, não está fazendo o que a gente veio fazer aqui, a gente fica cansada, estressada, burnout, como você trouxe. Eu fico Então, eu chorava ansiosa, todo dia. Tem noção que eu chorava todo santo dia eu antes de sei. chegar no trabalho? Eu já estive nesse lugar. Então, a gente é um trabalho pesado, a gente tem burnout, depressão, fica doente, né? O corpo adoece, porque a gente está fora do nosso. Quando a gente está Sim, no nosso centro, é leve, é gostoso. Tem os desafios, os perrengues? Claro que tem. O meu trabalho tem, o seu trabalho tem, todo mundo tem. Não significa que porque a gente faz o que a gente gosta, que a gente tem desafio. A gente tem desafio como se estivesse trabalhando dentro de uma empresa. Mas é um desafio que a é gente verdade. consegue transmutar ele mais fácil, não acha isso? Com certeza, sem sombra de dúvida. Até porque o desafio está ali é para o teu crescer, é para o teu crescimento, é para a sua empresa, é para o seu nome, é para o seu negócio.
né? Então, o desafio faz parte. Quando você passa a empreender, você passa a entender que o desafio que está ali, ele faz parte do teu crescimento. Se Sim, não tiver desafio, você vai ficar estagnado e você não vai crescer, é verdade. entendeu? É, os desafios fazem parte. E é justamente para isso que você trouxe, né? Para a gente não ficar parada, estagnada. Exato. É, eu queria que você deixasse a última mensagem aqui antes da gente encerrar aqui o nosso Pode Contar. A última mensagem, cara, acredite no seu sonho. É isso. Que lindo. Acredite no, escute a sua voz do coração, que você vai estar mais feliz. Ai, Tati. Tati, obrigada por você ter aceitado participar aqui do Pode Contar. Você é dona da sua história. Obrigada por você trazer essa história tão de aprendizado, o quanto que é importante ouvir os sonhos, deixar esses ruídos externos para a gente se colocar no nosso lugar, a gente se realizar na Verdade. vida. E quando a gente está nesse lugar de força, o dinheiro vem de uma forma muito mais fácil, né? A gente fica se preocupando com ele. Ele chega, não é verdade? Com certeza. É igual a gente falar assim, pegar um pouquinho de areia e ficar aqui segurando, sabe? Fica naquela, ai meu Deus, não vai ter, eu não vou ter dinheiro, não sei o que e tal. E às vezes só de você fazer assim, o dinheiro tá ali, sabe? Tá ali, ele vai ficar ali, permanente. Você não precisa apertar, porque quando apertar vai sair, vai cair entre os dedos. Então é isso, de forma leve, trabalhando todo dia, entendendo que precisa estar sempre se aprimorando, é seguir em frente, batalhar, ser constante e focado, né? É. Então, eu vou deixar aqui embaixo no descritivo do vídeo o contato da Tati, quem quiser falar com essa profissional maravilhosa de vídeo, de fotos, de rede social, essa mulher assim, né, que é essa carioca assim, extremamente simpática, que teve aqui comigo no Pode Contar. Então, obrigada pela sua audiência, obrigada por ter assistido o Pode Contar. Se você gostou, já clica aqui, deixa seu comentário, deixa seu like. E se você também quiser participar do Pode Contar, pode entrar em contato comigo, que aqui também no descritivo do vídeo também tem os meus contatos, tá bom? Beijo para Isso vocês e aí. até o nosso próximo Obrigada. podcast. Obrigado, Tati. Beijo para você também. Obrigada. Tchau. Beijo.